Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos aqui ter o nosso tempo com a palavra de Deus e você já sabe, nós estamos estudando o livro dos Salmos e hoje nós temos o Salmo 28. O Salmo 28, o salmo em que Davi suplica a Deus para não ser considerado junto com os ímpios e então que Deus socorra Davi nas suas dificuldades e ao final o resultado desse salmo é um alegre canto de louvor ao nosso Deus. O Salmo 28 é um salmo que mostra, então, como que surge a verdadeira adoração, o verdadeiro canto de elogio, reconhecendo os atributos do nosso Deus. Como que isso deve surgir? Então vamos dar uma olhada nesse salmo, mas antes não esqueça, se você ainda não viu os salmos anteriores, visite lá o meu canal no YouTube, Pastor Cantoca, tudo por extenso, e lá você vai encontrar tanto os salmos anteriores ao Salmo 28, como também outros materiais que certamente edificarão a sua vida, contribuirão para a sua santificação. Vamos lá, um salmo de Davi, como eu já disse, e a gente sabe que Davi escreveu quase a metade de todos os salmos. Então, dos 150 salmos, Davi escreveu por volta de 73, 74 salmos. Então, esse salmo também é um salmo de Davi. E junto com aquilo que nós já dissemos com relação ao Salmo 26 e 27, junto com esses salmos, o Salmo 28 também é um salmo que exalta e mostra a importância do lugar santo de Deus, do templo, do tabernáculo. Hoje nós poderíamos aí contextualizar da nossa igreja quando nós temos um lugar separado, consagrado ao nosso Deus. Então, nós encontramos isso no Salmo 28, no versículo 22, quando ele faz uma referência ao Santo dos Santos. Não sabemos quando esse salmo foi escrito, mas nós podemos ter a certeza de que todos os salmos, na verdade, quando eles são escritos, compostos, ou quando foram escritos, foram compostos, eles foram a expressão do salmista estando rodeado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. É assim que nasce a composição de um poema, é assim que nasce a composição de uma música, é assim que nasceu a composição de cada um dos salmos. Ou seja, não é a mesma esfera em que se encontra o autor de uma tese, o autor de um tratado doutrinário. Não, o salmo ele surge das emoções, ele surge dos sentimentos, no momento em que está sendo atingido o salmista por uma tristeza, por uma alegria, por ira, por decepção, por conforto, por consolação. E então ele sendo tomado por esses sentimentos, logicamente usando a razão também, ele escreve então esse poema, um poema cantado, um poema musicado. O salmo então é a expressão daquilo que está no coração, com sinceridade e com espontaneidade. Então, quando nós olhamos para os salmos, nós precisamos considerar isso. É um momento em que um ser humano, na sua fragilidade, diante de dificuldades ou de grandes alegrias, ele escreve, então, o que ele está sentindo, o que ele está passando, e também ele deposita o mérito da sua alegria, o mérito da sua retomada de força ao Deus que o criou, ao Deus criador de todas as coisas. A mensagem que se encontra nesse salmo, e eu coloco aqui, ao Senhor eu canto, né? E nós cantamos ao nosso Deus, e o salmista também cantava a Deus. E nós podemos enxergar então uma mensagem muito simples, uma mensagem muito fácil, e nem por isso uma mensagem rasa. Aliás, quando o assunto é compreendido e dominado por aquele que explica, por aquele que apresenta o assunto, esse assunto se torna algo fácil, algo simples de ser assimilado. E é assim que Jesus fazia. Pegava ensinos complexos relacionados ao reino de Deus, desconhecidos do ser humano, trazia para a realidade do ser humano
e explicava de forma simples, de forma fácil, apresentando então aquele assunto com um completo domínio dele. E o professor da mesma forma, e o salmista da mesma forma. Deus para conosco é assim que age, né? Um assunto, por mais complexo que seja, é dominado por Deus e nos apresentado de forma fácil. O professor, o grande desafio é isso, ele dominar o assunto ao ponto dele conseguir apresentar aquele assunto de forma fácil, de forma simples. Isso mostra sabedoria e conhecimento do professor. Algo que me chama muito a atenção também, que eu guardo no meu coração com carinho, é aquilo que é ensinado no seminário do pastor John MacArthur. E ele enfatiza, né, em todas as áreas de ensino que são administrados pelo pastor John MacArthur, desde o seminário, quanto também o ministério em espanhol e na própria igreja, em todos os ministérios de ensino, o que é enfatizado, em especial quando é treinamento de líderes e pastores, aprenda a Bíblia. Nós te ensinamos, então aprenda a Bíblia, depois pratique para ensiná-la. E isso eu acho importantíssimo, porque quando nós praticamos aquilo que a palavra de Deus nos diz, é que nós verdadeiramente aprendemos e assimilamos. E então nós podemos ensinar. Então, esse salmo é um salmo de alguém que aprendeu, que praticou e nos ensina. E esse alguém é Davi, o salmista. E o salmo, então, é simples, é claro, e eu divido ele em duas partes. Primeiro, eu suplico ao Senhor. E segundo, eu canto e louvo ao Senhor. A nossa vida devia ser sempre conduzida com esses dois pontos muito enfáticos, né? Primeiro, diante de toda a situação, eu suplico ao Senhor. E após o Senhor me dar da sua graça, eu canto e louvo ao meu Deus. Então, primeiro, eu suplico ao Senhor. Eu não quero ser como os ímpios. Eu não quero recorrer aos recursos que os homens possuem. Eu quero recorrer ao recurso que Deus me dá. Ele, poderoso, soberano sobre a minha vida. Então, diante de toda e qualquer situação, principalmente naquelas que são difíceis ou nas grandes alegrias, eu suplico ao Senhor. Então, vamos ler aqui o versículo 1 até o versículo 5. Salmo 28, versículo 1. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar. Quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Aqui então, Davi deixa bem explícito, né, que ele estava passando por dificuldades, e diante dessas dificuldades ele via homens à volta dele que eram falsos, que diziam que vinham em paz, quando na verdade os seus corações tramavam maldade, traziam iniquidade, traziam então as coisas ruins que estavam dispostas a fazer contra ele. Mas a boca deles declaravam paz. Então Davi suplica a Deus, clama ao Senhor para que o Senhor o ouça e que o Senhor não considere ele igual àqueles ímpios, mas que veja então o esforço de Davi em fazer a coisa correta. A gente vê aqui a intensidade, a convicção de Davi clamando ao Senhor, Senhor, rocha minha, ou seja, eu só tenho ao Senhor para recorrer, porque o Senhor é poderoso e eu sei que o Senhor é Deus. Então o caminho adequado é se dirigir a Deus, e então ele se volta para o santo oráculo, talvez o tabernáculo ou Jerusalém, mas para nós, o nosso caminho correto de se dirigir a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em Hebreus que o Senhor Jesus, lá inclusive no ensino do autor de Hebreus, ele é comparado, é feita uma analogia entre Jesus e o tabernáculo, porque ele é o nosso acesso e ele é o sacrifício para a nossa purificação e nossa justificação. Então, Davi clama ao Senhor por meio de uma oração, e que o Senhor olhe para ele e não o considere como os ímpios, porque os ímpios merecem, na verdade, que o Senhor retribua as maldades deles, os castigos necessários de punição
sobre as maldades daqueles homens. Então eu clamo ao Senhor. É isso que você deve fazer, meu irmão. Clamar ao Senhor, suplicar a Deus. E também, após a resposta do Senhor, porque certamente o Senhor lhe responderá por meio da sua palavra, por meio de ações na sua vida, acontecimentos que fogem do seu controle, mas que estão debaixo da soberania do nosso Deus. E então, quando ele responder, o que você deve fazer? Cantar e louvar ao Senhor. O fruto do nosso reconhecimento das grandezas de Deus é o louvor verdadeiro ao nosso Pai. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Nós somos escolhidos do Senhor. Versículo 6 ao versículo 8. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Então nós vemos Davi aqui pulando de alegria, cantando, dançando talvez de alegria, por ver a resposta do Senhor na sua vida. E ele louva, ele elogia a Deus. Jeová é a força do seu povo, é a força do seu escolhido. Jeová é a sua força, Jeová é a minha força, é a força de todos aqueles que se sujeitam à sua ordenança, à sua condução, à sua determinação. E nós, se tememos a Deus, então nós estamos debaixo dessa condução do Senhor e seremos livrados de todo o mal. Conclusão: o canto em louvor é um fruto de vida com Deus. Engana-se quem acredita que Deus dá mais valor à afinação, à melodia, ao ritmo e à técnica. Deus quer o seu coração, um coração prostrado diante dele, e isso não ocorre quando você está tocando ou cantando, mas quando você foge da falsidade e da forma como os ímpios vivem. Não importa se você é afinado ou não, o que importa é se você vive em dependência e confiança do Senhor e pratica o amor com sinceridade para com o seu irmão e para com o próximo. Guarda essas palavras no teu coração, meu irmão. Um bom restante de semana para você, também do começo de semana que vem, e até quinta-feira com o Salmo 29. Deus te abençoe.